Beleza? A gente tá aqui uma semana depois do trabalho ser passado. A gente esqueceu de gravar essa abertura do trabalho, então a gente vai gravar agora. Passou um trabalho da gente construir um carrinho de material reciclável. E é isso, né? Querem comentar alguma coisa? Qual a expectativa pra esse trabalho? Que a gente vai desmontar um controle aí no futuro, muito próximo. Vai dar bom. Os nossos materiais, que a gente já estipulou, vão ser uma caixa de papelão, 4 motor CVs, rodas ou fabricar rodas. A gente tá em dúvida em relação quanto ao material, para ver se o atrito vai ser o suficiente para mover o carrinho. Fiação, a gente já tem uns fios HDMI, mas talvez fique muito grosso ou o cabo não conduza bem, então a gente tá pensando nisso ainda. Qualquer coisa a gente pega os fios de cobre de um liquidificador antigo que eu tenho. Exatamente. E talvez fazer uma pintura para ficar um negócio estiloso. Acho que só isso. A fonte de energia vai ser 4 fonte de pilhas. energia, a gente provavelmente vai usar pilha palito, pilha de controle remoto. Se ficar muito fraco, a gente coloca em série e estamos vendo se a gente consegue elaborar um suporte de controle quebrado ou algo do tipo assim. A gente também vai desmontar alguns fios para pegar a borracha. Por enquanto, o nosso maior desafio é a questão da roda, que a gente estava planejando fazer de tampinhas, só que aparentemente ia ficar muito pequeno e não ia ter atrito. E também ia girar rápido, ia ser muito leve a roda, tem essas questões aí pra ver ainda. Que você vai ver como a gente resolveu agora. Os nossos primeiros passos para começar o trabalho do carrinho foi buscar um método dele se movimentar. Daí, nós tivemos a ideia de usar motores CVs. No início do trabalho, a gente ainda não decidiu quantos motores a gente ia utilizar. Então, por hora, a gente ainda vai decidir isso no futuro. Porém, um dos problemas que a gente tinha encontrado é que a gente não saberia ainda aonde arrumar os motores CVs. A gente já tinha alguns motores em casa, mas a gente queria motores iguais. Então, o Gabriel Campelo achou controles de Xbox na casa dele que poderiam ser utilizados para desmontar. Diário de bordo, estamos aqui nesse prédio, possivelmente abandonado. Tauan, Eduardo, estamos esperando o Thiago, grava lá o Thiago. E dentro desses controles, tinha motores que a gente poderia utilizar no carrinho. Aqui, os dois. Esse aqui que a gente vai usar, esse aqui também. Provavelmente esses dois aqui também. E no final de tudo isso deu certo. Tá maluco, meu irmão? Começa pelo gatilho. Puxa o gatilho pra cima. É assim que desconecta a placa. Caramba! Logo o próximo passo seria testar esses motores para ver se eles estavam prestando. O motorzinho aqui está conectado aqui nessa saída da fonte. Tem um leitor de infravermelho que eu removi da minha LED que eu tenho aqui em casa, ganhei V2, ganhei uma reserva. Essa plaquinha está conectada aqui nessa fonte que eu vou ligar e se rodar, deu tudo certo. 3, 2, 1, conecta. Deu certo. Vocês já devem ter percebido nas gravações que a gente tava usando algumas plaquinhas com os homens meio duvidosos. Podem relaxar que isso aí não era nada demais, era só um trote que tava acontecendo, nada de interessante tinha acontecido. Após a gente testar esses motores, a gente percebeu que no eixo deles tinha um pezinho que fazia ele ser um motor de vibração. Sabe quando você tá jogando aquele jogo e o controle de vez em quando dá aquelas vibradas? Então, é por conta desse pezinho do motor que isso acontece. Então a gente tinha que arranjar uma forma de tirar esse pezinho. Antes de resolver o problema com os motores, decidimos pensar a respeito da estética e aparência do carro. O professor tinha informado que a proporção necessária para o projeto do carro seria o tamanho de uma caixa de sapato. Lendo os documentos que falavam sobre esse projeto, vimos que as proporções necessárias seriam 20 por 40 centímetros. Então iniciamos uma discussão no meio da sala sobre qual seria o tamanho de uma caixa de sapato e se 40 centímetros por 20 centímetros é o tamanho de uma caixa de sapato convencional ou nosso professor é um famoso e misterioso pé grande. Enfim, aceitando o fato de que essas são as proporções de um tamanho de uma caixa de sapato, precisávamos determinar qual seria o modelo de carro que nós iríamos desenvolver. Enfim, depois de muita busca, muito debate, decidimos fazer a máquina mistério do Scooby-Doo. Uma vez decidida qual seria o modelo do carro que nós iríamos criar, já começamos a imaginar como seria o processo de desenvolvimento e de montagem. Buscando um pouco na internet, achamos alguns moldes para fazer uma miniatura como se fosse um tipo de origami da máquina mistério. Entretanto, o arquivo original tinha um tamanho muito pequeno.
Fazendo a medição aqui do molde que a gente imprimiu, temos que ele tem aproximadamente 8,2 centímetros. Daí nós precisamos calcular como nós vamos fazer para essa dimensão alcançar os 40 centímetros, que é o requisito do projeto. Como é que a gente faz isso? ChatGPT. Pedimos para o ChatGPT fazer essa conta pra gente e descobrimos que o aumento seria de 4,82 vezes o tamanho original. O problema é que nós não poderíamos simplesmente multiplicar o tamanho por quase 5 vezes e esperar que coubesse numa folha A4. Então, como nós só tínhamos uma impressora disponível que imprime em folhas A4, precisamos improvisar. Nós fizemos o aumento e por meio de um software de edição de imagens, nós dividimos a imagem em várias partes para que ela coubesse em uma folha A4. Uma vez tendo todos esses moldes impressos, então nós nos juntamos durante intervalos e iniciamos a montagem do nosso carro. Então, a gente vai fazer aqui, juntar todos os passos já. A gente tá com os papelões aqui, material para pintar a máquina do mistério do Scooby-Doo, cola quente, tampa, um garfo que não vai ser no projeto, mas não sei porque Eduardo deixou aí. Mais troço que eu não sei o que é. E o protótipo. Esse é o protótipo. Ó, o Scooby-Doo, nem sei que porra é essa aí. Legal. Como nenhum de nós é um ótimo artista, decidimos que era melhor a gente arrumar algum molde para que a gente pudesse seguir e ter um resultado agradável. Então nós pegamos os moldes e colamos para usar como referência para recortar o papelão. Aqui colando os pedaços que a gente já cortou. Tá fazendo aí, já montando o molde. Só isso mesmo. E bem, então no primeiro dia nós somente criamos a carcaça e deixamos para pintar em outro dia. Não somente porque não tinha dado tempo, mas também porque as tintas que tínhamos disponíveis não tinham um tom que agradava muito a gente. Então nós decidimos esperar e comprar outras tintas para misturar e ter um resultado mais agradável. Voltando aos motores, após diversas tentativas frustradas de remover o pezinho, finalmente decidimos pedir ajuda a quem sabe de fato estava fazendo, né? Fomos até um laboratório da Laser e buscando por ajuda de alguém que soubesse de alguma forma retirar esses pezinhos. Lá nós encontramos o pessoal da Vsoft, que tentou ajudar a gente. Eles pegaram uma serrinha que girava mais rápido que uma turbina de avião, serraram bastante o pezinho e a gente chegou aqui e pelo visto os homens da ciência não são homens da ciência, eles não conseguiram remover o pezinho. Nós vamos para casa decepcionados. Parece que nosso carro vai ser um daqueles carros com movimento hidráulico, né, do GTA. Vai ficar dançando. Voltamos para casa tristes, mas quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Apesar de nós não termos conseguido remover o pezinho dos motores, o pessoal da Vsoft, com toda a bondade do mundo, ofereceram pra gente uma troca. A gente dava os nossos 4 motores pra eles e eles davam algum jeito futuramente de remover aqueles pezinhos e eles davam 4 motores pra gente nessa troca, né? Então, isso resolveu o nosso problema dos pezinhos, eles que se viram. Bom, no terceiro dia a gente conseguiu arranjar mais tintas e logo conseguimos um tempinho para pintar o molde do carrinho, vou horário de almoço. Do nada apareceu o cachorro caramelos aqui. Apareceu do nada. Mijou na roda, mijou na roda. Mijou na roda? Mijou na roda. A gente tem que fazer a nossa van prova de mijo de cachorro. Apareceu cachorros caramelos aí. Ele mijou na roda. Durante esse tempo, Tawan e Thierry foram trocar os motores que a gente tinha na Laser. A gente barganhou, trocamos os motores aqui. E agora vai dar tudo certo. O bom é que agora a gente tem os motores, tem o pezinho. O lado ruim é que a gente tem que soldar agora, né? E aí como é que a gente vai fazer isso? Não sabemos. Aí, futuro aí, a gente vai fazer o pirlim-pipim. A gente vai agora testar os motorzinhos. Tawan tá ajeitando aqui. Ver aqui Powerbank. Não patrocínio, por favor. Borra aí o nome da... Borra aí. Não mostra o da... Mano, toda vez que tu falar, eu vou botar uma censura no áudio. Toda vez que eu falo... É. Girando. Testa com os dois. Pra girar com os dois, eu tenho que... Que a gente vai ver se a tensão vai ser o suficiente pros dois. Os dois girando. Os dois tá girando? Os dois estão girando legal? Aí não conseguimos ver. Se pá, tá legal, mas não tá como tava antes. Né, não tá tão rápido quanto tava antes, mas... É. Talvez tenhamos tomando um golpe. Tomamos um golpe. Tá girando. Ele só não tá girando como o nosso. Enquanto isso, eu e Gabriel ficamos pintando o molde. A gente vai fazer verde agora. E aqui na frente vai ter uma surpresa. Dali, ali onde tem 20 centímetros, Porra, meu irmão. a gente vai colocar. A gente terminou de pintar o carrinho nesse dia e resolvemos deixar algumas coisas para depois, como, por exemplo, a logo da van e alguma surpresa que vai ser explicada mais pra frente do vídeo.
Depois de terminarmos de fazer a pintura do carrinho, se passou muito tempo. Nesse período, a gente estava resolvendo provas, esses negócios, mas de vez em quando a gente ainda resolvia algo do carrinho. Para início, a gente estava resolvendo a questão das rodas. A gente pensou em vários jeitos de fazer elas. A gente pensou em juntar duas tampinhas e grudar uma com a outra e passar a fita no meio. A gente também pensou em pegar um monte de tampinha, grudar uma com a outra. Estamos aqui fazendo a roda. Ele tá colando, não sei porquê. O plano era outro, mas vamos ver no que dá. Só que a gente também não acabou fazendo essa ideia. E por último, a gente conseguiu rodinhas de brinquedo com Gabriel Scherterton. Ele que não tá pagando cadeira com a gente nessa matéria, mas pelo menos ele foi de grande ajuda aí. Outra coisa que a gente tinha que solucionar também era a questão do sensor com a parte elétrica. Esse sensor era um sensor de LED que Tauan tinha na casa dele. Junto com esse sensor ele também tinha um controle, que caso ele apertasse algum botão, esse sensor ia responder automaticamente. Daí a gente descobriu que a gente ia precisar de um transistor para usar em conjunto com esse sensor. Esse transistor a gente conseguiu com o professor. Ele nos deu um transistor e a gente vai usar no projeto. Porque a tensão necessária dos motores girarem era 12 e aparentemente o sensor não ia funcionar muito bem. Então é uma parte técnica aí que eu não entendo muito bem, mas que ia ser necessário. Quer uma paradinha da hora? Quer uma paradinha da hora? Vai lá, vai lá. Que porra é essa que ele me deu, boy? Porra é essa que ele me deu, boy? Oh my god. Oh my god. Um transistor que você quebrou agora. No próximo dia, a gente começou a montar os preparativos para a etapa final da montagem do carrinho. Começamos aqui a trabalhar com o carrinho. Tem outras pessoas aqui também trabalhando, mas o nosso que importa e é isso. Enquanto o Tauan estava resolvendo a parte elétrica do circuito, a gente estava pensando em como ia fazer o eixo do carrinho. O nosso plano era deixar dois motores na traseira que ia servir de propulsão para as rodas da frente andarem também. Daí a gente começou a fazer o primeiro eixo de trás. Nós pegamos um palito de churrasco, grudamos junto com a roda e colamos na base. Estamos com o eixo agora. Aí, ó. Testa aí o eixo. O eixo traseiro. Ó, o eixo traseiro. Depois de finalizar o eixo, Tauan tava finalizando o sensor. Porém, deu tudo errado. Oi? Quer que tenha um Gengis Khan? A gente não sabia direito o porquê não estava funcionando. Por uns momentos o sensor estava respondendo o controle, porém no final das contas ele não parava. Então a gente decidiu não usar mais o sensor. Nossa ideia de usar esse receptor infravermelho e o controle para ligar o carro foi pro saco. Por algum motivo não estava funcionando. A gente não é engenheiro de verdade, a gente não sabe por quê. O que a gente vai fazer é alguma base pra gente colocar e tirar o power bank, e aí ele vai ligar e desligar quando a gente colocar ou não. Simples. Depois disso, a gente juntou os pneus com os motores CVs do carrinho. A gente novamente passou cola e a gente pela primeira vez botou o carrinho pra rodar. Só que novamente deu tudo errado. Então, é isso, né? Legal. Tá tentando dar um impulso pra ver se ele vai. Eu acho que ele não tá com força, pô. E agora? Fudeu. O carrinho não rodou, o pneu tava muito duro, mas é isso. Tenta aí girar a roda. Caralho! Foda, foda. Então é isso. Depois que tudo parecia tão perdido, tão ferrado, com dias faltando para o prazo de entrega acabar, surgiu uma bênção. Tinha uns veteranos que viram que a gente estava fazendo o projeto do carrinho e eles nos deram algumas dicas de como melhorar o que a gente estava fazendo. Basicamente, eles deram uma aula de mecânica bem básico assim pra gente e a gente montou um outro plano. E isso com dias faltando pro prazo da entrega. Deu tudo errado aqui, porém, com a ajuda de alguns veteranos e um pouco de improvisação, a gente decidiu mudar o esquema de pneu e tração. A gente agora vai usar DVD e usar esse bagulho aqui pra algum bagulho de mecânica que um veterano explicou pra gente. E é isso. Algum comentário? Então o plano era, no dia seguinte, resolver tudo isso logo e torcer muito que dê certo. Acaba!
Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Então, aparentemente deu tudo errado. Faltam não sei quantas horas pra entrega do trabalho e a gente ainda não tem um carrinho. Aparentemente a gente vai desistir mesmo. Esse vídeo aí vai sair ainda mesmo assim para mostrar o caminho da derrota, né? E eu acho que é isso. São quase 11 da noite agora. Muito foda aí. Ô Thierry, mano, tamo fazendo aqui, tá foda, não estamos chegando em nada. Vamos tentar fazer agora só de palito, mano. Espero que dê certo. Professor Rui, se você estiver vendo isso, é porque nossos motores quebraram. É sexta-feira, menos de 1 da manhã. A gente tá aqui há algumas horas, umas 3, 4 horas, e tudo que a gente faz só piora. Por último, nosso motor quebrou, então a gente não tem mais perspectiva do que... Ó, a gente coincidentemente achou aquele motor que estava com esse cara e agora a gente vai estar planejando pegar ele num beco pra roubar ele. Ele não sabe, então é segredo aí, é segredo. Tauan tá brincando com cola quente. Eu sou Homem-Aranha. A gente achou outro bicho ali. A gente não escolheu o melhor local aqui pra produzir nossa van. Mano, tá tendo uma fauna aqui muito foda. Ali também tem um cavalo, ó. Mano, a gente tá... Aonde a gente tá? Oi, com certeza a gente tava focado no trabalho. Eles fazem day trade lá também. Só que o deles é mais Vou fazer conteúdo do grupo dos outros aí, ó. R$5 pra eu mandar a gravação. A gente tá aqui atrapalhando a gravação deles. Inception. Uma receita de bolo no meio da gravação agora. Vê se ele vai fazer o bolo. Aí, ó. Irmão, não dá pra batizar bolo, velho. Não dá pra batizar bolo porque ele não tem alma. Mano, eu tô falando sério, velho. Bolo não tem alma, velho. Você tá rindo do quê, velho?